o jejum normal. O que é o jejum normal? Esse é o padrão. Eu acho que parcial e o que eu vou falar depois, que é o total absoluto, são exceção. Jejum normal. A Bíblia diz, durante 40 dias Jesus não comeu e ao fim dos quais ele teve fome. Está lá em Mateus 4:2. A Bíblia não diz que ele não bebeu, nem diz que ele não teve sede. Se não houver menção explícita de não beber água, é evidente que o consumo de água está lá. A água não é alimento. Seu corpo é constituído de quase 70% né, de água e você precisa se manter hidratado. No jejum prolongado nem se fale. Né? Então, às vezes as pessoas elas cometem alguns erros por falta de entendimento, não só fisiológico, mas até bíblico. Jejum total tem na Bíblia? Tem. Ele normalmente não passa de 3 dias. O jejum que Esther convoca nos seus dias, 3 dias, sem comer nem beber. O jejum que Paulo praticou, tão logo se converteu, Atos 9, disse durante 3 dias não comeu nem bebeu. O jejum que o rei de Nínive manda os ninivitas praticarem depois da mensagem de Jonas, como sinal de arrependimento, 3 dias sem comer e nem beber. Por que esse padrão dos 3 dias? Porque com 5 dias sem água, seu corpo já pode começar a entrar em colapso. Outro dia alguém falou, mas Moisés jejuou 40 dias sem comer e nem beber. Eu falei, estava na nuvem da glória, nós chamamos de jejum de sobrenatural. Eu digo, se você estiver na nuvem, Deus mandar, pode fazer. Se não, você vai para a nuvem. Pode ter certeza disso. Mas, considerando os tipos, as pessoas dizem, pastor, qual que eu faço? Eu digo, cara, é a sua escolha. Né? Ninguém pode dizer o que fazer, a não ser o Espírito Santo. E a periodicidade. A gente também não pode controlar. Podemos dizer isso, mas nós não podemos controlar a vida de ninguém. Então, a gente precisa entender que, embora não haja regras, não significa que a gente tem que ficar tão solto que não faça nunca. O jejum é para esse tempo e se espera que nós jejuemos. Você pode dizer amém? Segundo tópico. O primeiro é questionar se o jejum é para hoje, de uma geral. Eu quero entrar agora no terreno do impacto que o jejum produz em nós, os efeitos, resultados. Mas eu quero separar agora em 2 aspectos. Impacto pessoal, enquanto indivíduos, e o impacto coletivo. O que isso desperta no avanço do reino de Deus, falando agora de todo mundo. Então, em segundo lugar, eu quero falar do impacto pessoal. Se o jejum não muda Deus, o jejum muda você. O jejum não é para convencer Deus a te abençoar. Você já tem toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outro momento eu quero falar do como o jejum nos ajuda a acessar o sobrenatural. Né? Mas não significa que Deus ficou com mais vontade de abençoar do que tinha antes, ou que você tenha mais direito do que tinha antes. Mas Ele tem um profundo impacto. Ele vai liberar sua fé, Ele vai criar sensibilidade espiritual. Há uma série de coisas que nós podemos falar. Mas eu quero me concentrar no que Jesus apresentou nesse texto. Interessante que não só aqui em Lucas 5, de 33 a 38 que nós lemos, mas em Mateus 9, de 14 a 17, e também Marcos 2, de 18 a 22, os primeiros 3 evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles são muito parecidos na construção, tanto da narrativa dos eventos da vida de Jesus, dos milagres e dos ensinos. Né? Já o evangelho de João é um estilo completamente diferente, fora da caixinha comparado aos demais. Então a gente, quando estuda, apresenta esses 3 como sinóticos, são muito parecidos. Nos 3 evangelhos, nós temos a mesma pergunta sendo feita a Jesus, a mesma resposta sendo dada, e as mesmas parábolas sendo apresentadas na resposta. Por que eu estou destacando que isso acontece nos 3? Porque o que quer que seja que Jesus queria comunicar com aquela alegoria, não pode ser separado do assunto do jejum. Quando a gente fala das leis de hermenêutica, os princípios de interpretação bíblica, Jesus só falou disso dentro de um contexto, jejum. Não significa que o que ele falou não seja maior, aplicável a algo mais do que o jejum, mas que está intimamente relacionado com o jejum. Então vamos concentrar no que Jesus falou no verso 36. Ele começa, o texto diz assim, também lhes contou uma parábola. Ele começa dizendo, ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a velha. Quando Jesus diz ninguém faz, ele não está falando de impossibilidade, está falando de bom senso. Então vamos tentar olhar para isso com a lente cultural da época. As pessoas não tinham acesso fácil à roupa como eu e você temos hoje. Não existia indústria têxtil. Toda a confecção era manual, artesanal, né? E você começa a falar não só da dificuldade de produzir, da qualidade do tecido. Jesus, num certo momento, diz, os que vestem roupas luxuosas estão nos palácios. Quando você pega a pirâmide social, era o topozinho lá de cima que tinha acesso a roupas de luxo, roupas boas.
A maioria das pessoas não tinham. Quando Jesus envia seus discípulos pregar o evangelho, diz, não precisa levar outra túnica. Já imaginou que maravilha, viajar sem mala, só com a roupa do corpo? Era isso que eles faziam. Aliás, se você lembrar, quando os gibeonitas, lá em Josué capítulo 9, vão para Josué tentando simular que eles eram de uma terra distante, queriam fazer uma aliança, sem contar que era vizinho, eles chegam com roupas velhas, sandálias velhas e pães embolorados. Mas eles dizem, quando nós saímos da nossa terra, esses pães eram frescos, a roupa e a sandália eram novas. Por que depois de uma longa viagem alguém chegaria naquele estado? Gente, eles não tinham hotel no meio do caminho, dormia, né, no chão, no relento. Lavava a roupa na hora de tomar o banho no rio, quando achava ela secava no corpo. A roupa já não tinha qualidade. Tratada dessa forma, a maior parte das pessoas não se vestiam bem. As roupas eram rotas, velhas, costumavam ser rasgadas e remendadas. Essa era a realidade da maior parte das pessoas. Então, quando você abrir o guarda-roupa e for tentar largar aquela murmuração comum, tenho nada para vestir hoje, lembre que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. E essa era a realidade deles. Agora, imaginando que cada um entende isso, a grande maioria da população para quem Jesus está falando, ele diz, ninguém que está com uma roupa rota, velha, rasgada, e recebe uma roupa nova de presente. E roupa na época não era composição, como nós fazemos, calça, camisa. Todo mundo usava túnica. A gente prefere falar túnica porque o homem não gosta de falar vestido, né? Mas todo mundo usava uma peça única. Então, quando Jesus está dizendo que ninguém faria, qual é a proposta? Imagina o cara recebendo uma roupa nova. A lógica, o bom senso, nem precisa de muito, sugere. Descarta a velha, pega a nova, problema resolvido. Agora imagina a pessoa objetando quando está ganhando de presente a nova. Não preciso disso tudo, é muito pano. Eu só tenho uns buracos aqui voltando. Então só me deixa recortar aí da roupa nova o que falta aqui para eu consertar a velha. Então Jesus disse que ninguém faz por bom senso. Mas ninguém faria porque ele está tocando no assunto. Porque ele sabia que no plano espiritual a gente seria inclinado a fazer essa bobagem, essa insensatez. E até hoje tem muito crente querendo viver de remendo em vez de renovo. Basicamente o que Jesus está dizendo é que o novo que Deus oferece não pode ser adaptado na sua estrutura velha. Ele diz, o velho só tem uma finalidade para você, descarta. Paulo escreve aos Efésios e fala da nossa mudança de comportamento como uma troca de roupa. Despisse do velho homem, vestir-se do novo homem. É uma troca. Porque o que a gente trazia antes não serve para mais nada. E não deveria haver adaptação. Quem está entendendo? Na sequência, Jesus conta outra parábola para falar a mesma coisa. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Primeiro vamos fazer a distinção. O que é vinho novo e vinho velho? No Antigo Testamento, você tem duas palavras distintas para falar de quase a mesma coisa. Mosto e vinho. O que era o mosto? Suco da uva, ainda não fermentado ou de baixa fermentação, a ponto de não poder provocar embriaguez nem se houvesse abuso. O vinho já tinha passado o processo natural de fermentação. Então, a uva que era espremida lá no lagar, pisado, o suco tirava, pelo açúcar natural da fruta, um processo natural de fermentação começaria, era só uma questão de tempo. E aí é que ele passaria a ter teor alcoólico. Esse álcool nunca foi inserido de forma artificial, industrial, sempre foi um processo natural. Agora, no grego eles não tinham uma palavra para falar do suco, como nós temos no português, e outra para falar do vinho. Então se usava vinho novo, ainda não fermentou, vinho velho, já está fermentado. É que o velho para nós soa como se fosse deterioração. Jesus vai dizer na sequência, né? O verso 39 que eu não li, ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente, é melhor. Então o velho aqui não era um rótulo negativo. Ele simplesmente era a maneira de dizer, olha, esse aqui já fermentou, o outro não. E aí você vai ter que entender o odre, porque não é parte do nosso contexto. O odre era uma espécie de cantil, uma bolsa feita com couro de animais. Então, em toda a Bíblia você vai ver uma única menção de um odre contendo água. É quando aqueles gibeonitas dizem que vieram de longe, né, e traziam os odres. Normalmente estava associado à questão, né, das viagens, porque você não tinha como transportar numa vasilha de barro, etc. e tal, a água numa viagem. Mas tirando essa exceção, você tem uma segunda. Uma vez na Bíblia você vai ver um odre cheio de leite. Alguém simplesmente aproveitou aquilo para outra finalidade. Todas as outras na Bíblia estão associadas ao vinho. Por que o odre estava tão ligado ao vinho? Porque os povos antigos descobriram que se você deixasse, né, o vinho, o suco da uva, num ambiente fechado,
com exposição limitada ao oxigênio, você conseguia controlar a fermentação. Então, eles colocavam na bolsa, lacravam, e dessa forma conseguiam controlar a fermentação no ponto em que eles queriam. Só que o que Jesus está falando? Se você bota o vinho novo num odre velho, um couro já ressecado, a hora que começar a fermentação e aquilo vai dando pressão, o odre arrebenta. E aí se perde o odre, se perde o vinho. Deixa eu te dizer o seguinte, quando se tenta adaptar o novo de Deus no velho, o evangelho tem prazo de validade. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a gente tenha tanto desviado na nossa nação. Porque as pessoas estão acreditando que elas podem pegar uma parte do que Deus tem e adaptar no resto do que elas já traziam na sua vida. Isso não funciona no evangelho. Agora, pastor, qual a relação disso com o jejum? Quando nós vamos entender o cerne da obra da santificação, é evidente que a gente tem que se desfazer do velho homem. Não dá para viver a nova natureza, a nova realidade mesclada, adaptada, em conjunto ou convivência com o velho homem. Então, nós precisamos entender que no processo de transformação, só existe uma única coisa a ser feita com a velha natureza, é matá-la. Essa é a linguagem bíblica. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. Outras traduções diz: transformai-vos, no imperativo, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo que a pessoa, depois de convertida, pode conformar aqui, é tomar forma, o molde. Pode se conformar com o mundo. E ele vai passar, às vezes, uma vida inteira naquele padrão que Paulo, em 1 Coríntios 3, chama de um crente carnal, não espiritual. Ele não acessa lugares profundos da comunhão com Deus, de experiências com o Senhor, das manifestações do sobrenatural. Ele tem um comportamento que uma hora você olha e fala, parece crente, outra hora você fala, parece que nunca converteu. Ele fica lá numa coisa meio híbrida. Agora, o que nós precisamos entender é que é nossa responsabilidade de entrar no processo de transformação. E para isso, duas coisas são claramente apresentadas aqui. Tem que ter uma mudança de mentalidade, em segundo lugar. Em primeiro, ele diz, ofereça o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, gente. Porque sacrificar significa matar. Paulo está falando uma linguagem que todo mundo antigo entendia. Não só o povo que serviu o Deus de Israel, o único e verdadeiro, mas até os povos pagãos praticavam sacrifício. Sacrificar era matar o animal. Agora, o que é o sacrifício vivo? É uma aparente contradição. Mas Paulo usa esse paradoxo para dizer o quê? Não é para vocês matar o corpo de forma literal. O que você vai matar é a força da carne que está aí dentro. Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Eu aprendi na minha adolescência, a carne não converte. Tem que ir para a cruz, tem que matar a miserável. Agora, isso não envolve apenas domínio próprio. Jesus nos propõe uma ferramenta chamada jejum, que talvez de todas as disciplinas espirituais seja mais impactante no que diz respeito a tirar força da sua carne. Gente, isso vai além da capacidade de explicação. Eu lembro, em 2018, o Espírito Santo me dirigiu a fazer pela primeira vez um jejum de 40 dias. Quando eu terminei, vários amigos me procuraram. E aí? A turma que sabia. E aí era, você ouviu o coro dos anjos, sentiu o perfume do céu, né? Jesus apareceu, todo mundo esperando eu relatar assim, uma experiência mística profunda. E eu tenho tido experiências incríveis, mas eu lembro que a resposta foi, e aí que eu estou em crise. Os caras, como assim crise? Falei, crise profunda. O jejum me gerou crise. Os caras, que tipo de crise? Falei, vou falar uma de várias. Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, barraqueiro por natureza. Então assim, tem que frear a miserável da carne para não ficar irritado, para não falar o que não deveria. É um exercício contínuo. Só que durante 40 dias, nada e ninguém me irritava. Gente, era um negócio assim, tão fora do comum, que Kelly, minha esposa, aquele doce de pessoa, ficava tirando onda comigo. Ela parava na minha frente e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Ela dizia, meu amor, você está numa tranquilidade. Eu dizia, você não imagina a paz que está do lado de dentro. Aí alguém falou, pastor, mas foi ruim para gerar crise? Eu falei, não, foi maravilhoso. A crise é que acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira eu joguei na conta do temperamento. Não, eu me irrito, eu falo desse jeito pelo temperamento. Mas meu temperamento não mudou no jejum. Aliás, a parte boa de liderança do colérico estava lá, ó, refinada, ungida. A parte ruim, que é essa miserável da carne, ela perdeu completamente a força.